bem-vindos a mais um vlog aqui do canal e hoje eu me proponho a mostrar para vocês um sábado qualquer da minha vida em que estou me preparando para voltar para a faculdade. Minhas aulas retornam nesta segunda-feira. Para quem acompanha o canal já deve saber que faço uma graduação em psicologia, agora estou indo para o 7º semestre no período noturno e de vez em quando aqui no canal eu tento abordar alguns assuntos relacionados a essa graduação que eu estou fazendo. De vez em quando eu vejo alguns comentários de pessoas perguntando quais foram as minhas motivações para escolher psicologia, como foi entrar na faculdade. Eu já fiz um vídeo só com esse tema aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês entenderem um pouco melhor como que foi essa minha trajetória até chegar na faculdade de psicologia, que não foi minha primeira opção, mas foi uma decisão que eu tomei ainda no ensino médio e não me arrependo de maneira alguma. E é muito doido pensar que eu já estou no 7º semestre, já passei da metade do curso, que no total tem 10. Eu pretendo comprar o caderno que vou utilizar nesse semestre ainda hoje, porque sim, eu ainda sou uma pessoa que utiliza caneta e papel. Não gosto de escrever no notebook, tablet, enfim, eu não tenho nenhuma dessas coisas para utilizar dentro da faculdade. Realmente, durante as aulas, eu faço as minhas anotações inteiramente no caderno. É algo que funciona comigo, eu sei que não funciona com todos e tá tudo bem, mas eu sinto que eu consigo fixar melhor o conteúdo no momento em que estou escrevendo. Isso serve não somente para coisas da faculdade, mas inclusive anotações que eu quero fazer de livros, listas, coisas que eu tenho que me lembrar, agenda. Tudo eu faço no papel para que eu consiga me lembrar depois. Eu estava observando no site da instituição e verifiquei que nesse semestre vou ter apenas 2 unidades curriculares, pelo menos por enquanto, que são avaliação psicológica em contextos grupais, institucionais e jurídicas e avaliação psicológica personalidade. No 5º semestre eu já tive uma unidade de avaliação psicológica, mas era em um outro contexto, inclusive a gente verificou como que aplicava o teste BISC em crianças. Enfim, confesso estar bem empolgado para entrar em contato com esses materiais. Algo que eu também estou planejando fazer nesse semestre é organizar um pouco melhor a minha rotina de estudos fora da faculdade. Eu sempre tento comparecer em todas as aulas, prestar o máximo de atenção, fazer o máximo de anotações, tirar o máximo de dúvidas, mas é claro que todo o conteúdo não se limita somente às aulas e eu reconheço que é importante a gente buscar algo por fora também. Inclusive, tenho muitas horas extracurriculares para cumprir. Não sei se isso acontece em todas as instituições, mas pelo menos na que eu estudo, nós temos que também acompanhar algum conteúdo fora da faculdade, então assistir palestras, ver cursos e colocar o certificado dentro do portal da instituição. E isso é algo que eu fiz, principalmente no 1º e 2º semestre, mas dei uma parada nos semestres seguintes. Então eu quero retomar essa rotina de assistir alguns conteúdos fora da faculdade também, de ter uma rotina de estudo pelo menos no final de semana. E eu reconheço que em certos momentos da nossa vida a gente não vai conseguir se dedicar 100% a todos os projetos que estamos dando andamento. Eu reconheço que estou em um contexto muito privilegiado, em que tive a possibilidade, inclusive, de trocar de emprego. No ano passado eu estava em um local que exigia muito de mim, eu gostava muito da empresa e tudo mais, gostava da função que eu tinha lá, tinha sim chance de crescimento, mas eu não estava conseguindo me dedicar mais à faculdade, que é o meu grande sonho, que é algo que eu levo como prioridade na minha vida, realmente concluir esse curso e atuar como psicólogo. Foi aí que eu tomei a decisão de trocar de emprego e a partir disso eu consegui conciliar melhor novamente os meus estudos com o meu trabalho. Mas sei que também isso não é possível para todos, muitos inclusive tentam conciliar a faculdade não somente com o emprego, mas também com cuidar da família, tem filhos, enfim. Não existe uma fórmula mágica em como você conseguir conciliar as coisas, porque cada um tem um contexto muito único, muito subjetivo, uma realidade assim muito particular, então é difícil você trazer uma regra que vá funcionar com todos. Mas observando o contexto em que me encontro hoje, verifico que sim, existe a possibilidade para que eu consiga conciliar melhor os meus estudos.
Durante essa semana, decidi iniciar a leitura de mais um dos livros que estão nas minhas metas para 2025. Estou me referindo à Hora da Estrela de Clarice Lispector. Para quem acompanha o canal sabe que eu já li alguns contos dessa escritora que estão presentes na coletânea chamada Laços de Família, mas nunca tive um contato com um texto um pouco mais extenso dela, se é que dá para chamar esse texto de extenso, porque não chega a ter nem 100 páginas, mas se tratando de Clarice, mesmo em poucas páginas, ela traz muita profundidade e complexidade nas suas histórias. Apesar de retratar assuntos banais do cotidiano, em que em um primeiro momento a gente veja somente como algo simples, ela costuma a descascar muito seus personagens, a realmente desenvolver muito bem eles, desvendando o íntimo daquelas personagens que ela está construindo. Na minha concepção, Clarice é uma escritora que é especialista em escrever frases de impacto, e isso fica muito evidente nessa novela / romance. Confesso que sim, senti uma certa dificuldade em me conectar com essa história nas primeiras páginas, me senti um pouco perdido e confuso, mas depois ali das 20 páginas você consegue engatar na leitura e ela acaba se tornando muito mais fluida. E aqui já temos um texto da maturidade de Clarice Lispector, sendo esse um dos últimos que ela escreveu. E eu já considero a primeira frase desse livro muito interessante, muito instigante. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim para outra molécula e nasceu a vida. Então quem está escrevendo essa história para nós leitores é o Rodrigo S.M., que de certo modo parece ser uma representação da própria Clarice Lispector. É como se ela estivesse conversando com o leitor por meio desse quase que alter ego que criou para essa história. Então no início ele vai explicar as motivações que ele teve para contar essa história para nós leitores, para escrever esse texto. Toda essa ideia veio a partir do momento em que ele avistou uma nordestina nas ruas do Rio de Janeiro, que parecia estar com um olhar um tanto perdido. E a partir disso ele sentiu a necessidade, quase que algo que estava preso dentro de si, que quisesse se liberar, que ele precisava contar a história daquela mulher, que representava tantas outras mulheres também. Então o livro acaba se dividindo nessas duas partes, em que o Rodrigo vai explicando um pouco para o leitor como que está sendo o seu processo de escrita e as suas percepções relacionadas àqueles personagens que ele está criando. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando então toda essa história que ele está escrevendo. No momento estou na página 66 do livro, sendo que a história em si termina na página 78, depois temos um texto extra que tem cerca de 10 páginas. Inclusive eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar agora para vocês como que eu faço as minhas marcações nos livros, que é algo que alguns de vocês acabam pedindo nos comentários vez ou outra, então vou mostrar como que é esse processo, que é bem simples, não tem nada demais. Bom, chegou a hora então de mostrar os meus garranchos para vocês. Normalmente, nas primeiras páginas do livro, eu decido colocar o nome de todos os personagens da história e do lado colocar alguma coisa sobre eles para me recordar qual que é o seu papel principal dentro do livro. Então, por exemplo, aqui temos o Rodrigo S.M., que é o narrador. Depois temos Glória, que é a colega de trabalho da Macabea. O Raimundo Silveira, que é seu chefe, a tia Beata, que até certo ponto da vida foi a responsável por cuidar de Macabea, cuidar entre aspas, né, porque ela batia bastante na garota. O Olímpio, que até certo ponto é namorado de Macabea. A própria Macabea, que eu ainda não descrevi a personagem. E também aproveitei para colocar os cenários. Então aqui temos o Sertão de Alagoas, que é o local que nasce a Macabea. Maceió, que é o local em que ela se muda com a tia. Rio de Janeiro, Rua do Acre, que é a sua moradia. Cais do Porto, que é o local que ela costuma visitar nos finais de semana. Então tudo isso eu faço para conseguir fixar melhor a história e não ficar perdido durante a leitura. As minhas anotações no decorrer do livro costumam ser bem simples. Então, por exemplo, aqui é que tem aquele trecho que eu acabei de ler para vocês, né, em que tudo começou com um sim, uma molécula disse sim para outra, enfim. Então eu considerei esse trecho muito bom, um início muito forte, e aí eu coloco essa observação aqui. E costumo colocar um post-it naqueles trechos que, além de ter me impactado demais, eu considero que eu vá querer entrar em contato novamente no futuro. Então eu coloco esses post-its para que eu possa localizá-los de forma mais rápida. Também vou fazendo algumas marcações de trechos que me chamam a atenção ou que me geram alguma dúvida e eu vou ter que pesquisar depois melhor para conseguir compreendê-los.
Quando eu finalizo o livro, eu costumo depois a fazer um pequeno resumo dele, e aí pode variar, às vezes eu coloco esse resumo num Word e imprimo depois, ou faço diretamente no caderno. E todo esse processo faz com que eu consiga ter uma leitura muito mais proveitosa dos livros que eu entro em contato, porque eu sinto que de fato eu dialoguei de alguma forma com aquela história, eu tive uma leitura ativa. Bom, é algo que funciona comigo, reconheço que pode não funcionar com todas as pessoas, mas recomendo que, se você tiver vontade, também tente fazer isso, coloque mais marcações nos seus livros, anote, rabisque mesmo, porque livro é um objeto que serve para isso. Bem, pessoal, agora eu vou abrir com vocês o pacote da Amazon que chegou aqui em casa. Desta vez eu solicitei 2 livros. Em algumas encomendas que eu solicitei na Amazon recentemente, eu venho recebendo esses avisos de aproveite o seu presente. Não sei se isso se tornou um padrão, né, de todas as encomendas que eles enviam. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é esse livro que eu solicitei a versão usada. Eu nunca fiz isso pelo site da Amazon, então será uma experiência nova que eu vou ter aqui junto com vocês. Vamos ver se o livro está em boas condições, pelo menos de ser lido. Eu vi que o preço de capa da versão nova estava R$ 30 e a da versão usada estava 20. Bom, aparentemente o livro está em um estado de conservação muito bom, apenas com uma pequena mancha aqui na lateral. Então sim, é uma compra que valeu muito a pena, e o melhor é que economizei R$ 10. Já faz um tempo que eu quero entrar em contato com as obras do Bukowski, mas não sabia muito bem por onde começar. Inclusive cogitei iniciar pelo livro Misto Quente, mas depois que eu vi um vídeo relacionado a essa coletânea de poemas, decidi começar por aqui. E o título desse livro já chama muita atenção, né? Você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido. Então eu estou muito empolgado para conhecer esse autor, que é um tanto polêmico em suas obras. Prosseguindo, também adquiri esse livro que se tornou um best-seller, da Carla Madeira, que é muito conhecida pelo seu romance Tudo é Rio, mas eu particularmente decidi começar por essa obra, que se chama Véspera, e pelo que eu andei pesquisando vai ganhar uma adaptação para a série. Os livros dessa autora costumam dividir bastante opinião, muitas pessoas gostam, outras nem tanto. O que eu sei é que seus livros têm vendido bastante, têm feito um certo sucesso. Então quero entender aí o que tem de tão especial nas obras da Carla Madeira. Bem, pessoal, retornei agora para finalizar o vlog com vocês. Eu hoje, no período da tarde, fui na formatura do meu irmão mais novo, que está se formando no ensino médio junto com um técnico. E logo em seguida fui até a Calunga para comprar alguns materiais para 2025. Então vou mostrar eles aqui para vocês rapidamente. Começando pelas canetas Bic, essas são as que eu mais gosto de utilizar. Comprei o kit que vem a caneta azul, preta e vermelha. Esse marca-texto da Faber-Castell, que é em gel, particularmente prefiro marca-textos que são em gel. Post-it nesse tamanho um pouquinho mais grande para fazer anotações mais extensas. Uma lapiseira, que a minha já está quebrando. Um caderno para fazer as anotações da faculdade. Esse é um de 10 matérias, 160 folhas, acredito que seja o suficiente para esse semestre.
Também adquiri um caderno pequeno de 80 folhas para fazer algumas anotações complementares. E essas duas pastas, que pasta nunca é demais, então já decidi comprar duas de uma vez. E foi basicamente isso, decidi desta vez comprar apenas as coisas que eu de fato vou utilizar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no decorrer desse vlog. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!